Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, neste domingo, mais uma vez, meditando um trecho de João 6. Começou domingo passado, este, e ainda no próximo domingo. É o capítulo chamado de Pão da Vida. Mas hoje tem uma particularidade muito especial, porque raras vezes Jesus se revela no Evangelho, dizendo quem realmente Ele era. E hoje nós temos isso, quando Ele diz, eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta então como o pão da vida. E eu fiquei pensando primeiramente nessa frase. O pão é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos alimenta. E se pensarmos na vida, aquilo que nos mantém vivo, aquilo que nos motiva, aquilo que anima a nossa existência. Podemos de uma maneira simples então pensar que Jesus é aquele que se coloca como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus é aquele que vem para ser para nós esse sustento na nossa vida. Esse sustento que anima a nossa caminhada. Jesus é aquele que vem para nos alimentar ao longo da nossa existência. E quando nós pensamos em vida, temos que pensar na vida como um todo, As nossas alegrias, tristezas, as lutas, os desafios, os problemas e as soluções. É no meio de todas essas coisas que Jesus se apresenta para nós como esse pão que quer nos sustentar. Jesus hoje vem para ser esse pão. Podemos pensar num primeiro momento na presença de Jesus na nossa vida. Podemos pensar também na presença de Jesus através da sua palavra que acabamos de ouvir. Mas o Evangelho nos convida de uma maneira especial também termos um olhar para a Eucaristia. Jesus que se torna aqui o pão que nos alimenta, aquele pão e aquele vinho
se transubstanciam no corpo e no sangue de Jesus. Hoje, quando meditava sobre Jesus como o pão da vida, eu me lembrei de um relato dos vários que existem dos milagres eucarísticos. Ao redor do mundo existem inúmeros milagres eucarísticos que ao longo dos séculos, dos anos, Deus como nos dá uma prova real da sua presença real na Eucaristia. Então, às vezes podemos cair em alguma atitude de uma fé pequena. Será que é mesmo? Será que não é? Procura lá, digita lá um dia no Google milagres eucarísticos e você vai se deparar com uma imensidade de milagres eucarísticos ao redor do mundo. Mas eu queria hoje destacar apenas um que eu acho muito interessante. Ele aconteceu no dia 18 de agosto de 1996 em Buenos Aires, na Argentina, quando o nosso Papa Francisco era cardeal lá da Argentina. Encontraram no fundo da igreja uma hóstia. Então entregaram ela ao padre e de praxe, então ele colocou aquilo num copo de água, porque não sabia, ela havia sido profanada, se puseram alguma coisa ou não, não se sabe. Então você coloca ela num copo com água, até que ela se dissolva, deixe de ser pão, e deixando de ser pão, ela deixa de ser Eucaristia, né? Ele guardou aquilo no sacrário, e uma semana depois, quando ele voltou para olhar, ela tinha se transformado numa substância sangrenta. Então ele comunicou ao cardeal Jorge Bergoglio, nosso Papa Francisco, e a partir disso começaram todo o processo necessário de fotografar, mandar depois para laboratório para uma análise. E ao longo de todo esse processo, há uma análise bastante interessante que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, que essa amostra chegou nas mãos de um legista muito famoso de lá, inclusive muito católico, ele já faleceu, Dr. Frederic Zugibe. Ele fez uma grande análise a partir da experiência dele como médico legista. A especialidade dele era desvendar crimes brutais. Então ele pegava, os corpos e a partir da sua análise ele conseguia averiguar e chegar bem próximo do que havia acontecido. Então entregam a ele, sem dizer do que se tratava, uma pequena amostra dessa Eucaristia que se transformou em sangue, num pedaço de carne. E ele fala assim: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo que é responsável pela contração do coração. A pessoa tinha mais ou menos 30 anos. O sangue é tipo AB. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob estresse severo, como se o proprietário tivesse sido golpeado e torturado. Essa pessoa que tinha esse coração morreu muito maltratada, porque seu coração tem lesões que mostram que foi muito golpeada. Esse homem foi torturado. Mas tem uma coisa que eu gostaria que vocês me explicassem. Como é possível que quando eu estava estudando esta amostra, a amostra palpitava
ela pulsava. Então me expliquem como vocês tiraram o coração de um morto e o trazem vivo ao meu laboratório em Nova York. É muito interessante porque quando nós olhamos os milagres eucarísticos, e esse relato eu acho impressionante, a gente precisa mais uma vez tomar consciência do que nós estamos fazendo aqui. Porque às vezes nós corremos o risco de ouvirmos o Evangelho que nos fala sobre o pão da vida, de comungarmos do corpo de Jesus, e é como se a gente não estivesse tomando nada. Porque às vezes a nossa consciência e o nosso coração está distante do sacramento que nós estamos recebendo. Por isso é importante que de vez em quando a gente se recorde que quando nós estamos comungando pela fé, nós estamos diante de Jesus vivo e ressuscitado. É Jesus inteiro que se dá a nós neste momento. É Jesus inteiro que entra no nosso coração, no nosso corpo. E a gente precisa então lembrar que nós estamos diante desse Deus da vida que se faz presente num pedaço de pão e se dá a nós e vem para estar dentro de nós. Que hoje possamos pedir essa graça de tomarmos essa consciência. Jesus é esse pão que vem para nos sustentar, nos alimentar, nos auxiliar, transformar o nosso coração. Que a partir de hoje a gente não perca mais nenhuma oportunidade de estar perto de Jesus e de, ao recebê-lo, recebê-lo inteiro. Recebê-lo inteiro não porque ele vem pela metade, mas às vezes nós vamos pela metade e a gente perde o momento da graça. É como se a gente não tivesse comungado. É como se a gente não tivesse recebido o corpo de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Nós estamos aqui na casa de Deus para rezar. Então vamos aproveitar esse momento para isso, para rezarmos. Por isso agora peça a Jesus, peça desse pão. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu acredito que independente do que você está vivendo, todos nós precisamos. Jesus, que o Senhor seja esse pão da minha vida. Por causa disso e daquilo que eu estou vivendo, eu preciso que o Senhor me sustente. Eu preciso que o Senhor me ilumine. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu preciso que o Senhor me tome nos braços. Eu preciso que o Senhor me carregue. Eu preciso que o Senhor me console. Eu preciso que o Senhor seja a minha companhia diante da solidão que eu tenho vivido. Por isso peça a Jesus hoje que venha estar com você a partir dessa fome do seu coração. Escuta, qual é a fome que está aí gritando no seu coração? Porque às vezes pela correria do dia, você pode não ter outra oportunidade hoje para parar e rezar. Às vezes voltando para sua casa tem tanta coisa para fazer, filho para dar atenção, e talvez você não tenha essa oportunidade de parar e escutar o seu coração. De parar e escutar qual é a dor que está pulsando dentro de você. Qual é a angústia que está arrancando a tua paz. Por isso chega hoje até Jesus. Por isso renda-se aos braços de Jesus.
e deixa hoje Ele cuidar de você. A pandemia nos faz sentir tão desamparados às vezes. Deixa hoje Jesus ser o seu amparo, ser o colo do descanso. Obrigado, Jesus, por hoje o Senhor nos recordar que o Senhor é o pão da nossa vida. Obrigado, Jesus, por o Senhor hoje se revelar a nós, nos lembrando que nas alegrias, nas tristezas, nas preocupações, nos desafios, na gratidão, o Senhor está conosco. Obrigado por esse teu amor, por esse teu carinho. Obrigado, Jesus, pelo teu colo, pela tua companhia que nos alcança nesta noite. E que cada dia mais o Senhor nos permita tomar essa consciência quando vamos para a comunhão, quando temos a oportunidade de passar pela igreja durante o dia e te visitar ali no sacrário. O Senhor de verdade aí está. E por isso nós te louvamos e te adoramos nesta noite. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,